Bom, vamos falar do NXT dessa semana, o NXT pós-Mania, pós-Stand Delivery, né, do dia 22 de abril. O NXT dessa semana começou já com a disputa do título de duplo feminino entre Liv Raquel contra Gigi Dolin e Tatum Paxley, né? Eu achei que essa luta seria mais pro meio do card e tal, mas eles abriram, nem teve promo, não teve nada, só teve combate. Achei um formato esquisito. Mas tudo bem, a luta foi boa, tá? Eu gostei da luta. As duas duplas tiveram um tag work bem legal. Assim, você via que elas não estavam completamente bem, né? Tipo, elas estavam meio lentas e tal. Mas eu achei um tag work legal, gostei. E no final, Raquel e Liv venceram, né? Reteram os títulos. Era bem esperado que elas iam reter depois de terem reconquistado o título ontem, né? No Raw. Ok. Raquel e Liv continuam como campeões, vencendo Didi Dolin e Tatum Paxton. Logo em seguida, a gente teve a continuação daquele segmento que teve no NXT Stand and Deliver com o Lexis King, onde ele encontrou aqueles mágicos de Las Vegas, o Penny e o Teller, né? E eles sumiram com a Heritage Cup. Esse segmento a gente viu o Lexis King tentando recuperar essa Heritage Cup, né? E pedindo para eles devolverem. E aí eles falaram: a gente devolve com uma condição, você vai defender esse título hoje, no NXT. Claramente eles gravaram esse segmento lá no Stand and Deliver, mas eles falaram como se fosse hoje no NXT, então, enfim. Lexis King aceitou, então ele vai ter que defender o título e vai ser contra um oponente surpresa mais tarde. Daí a gente viu um vídeo package da No Choreographed Crew do Charlie Dempsey e também do Tavion Heights lutando no Bloodsport, né, no fim de semana da WrestleMania. E a gente viu que o Miles Bourne estava assistindo esse vídeo junto com a Rain Sinclair e eles estavam conversando até que o Dark State apareceu e confrontou o Miles Bourne, né, o Dark State. Chegou, começou a falar algumas coisas, daqui a pouco o Javon Evans apareceu e a Dark State ficou falando, pô, cara, a gente já te deu uma surra, você vai continuar indo atrás da gente e tudo mais. Aí o Miles Bourne falou, não, ele não vai fazer isso sozinho e vamos marcar uma tag team match, 2 contra 2 e tal, vamos ver como é que você sai. Falaram que vão falar com a Eva e marcar esse combate aí pra mais tarde. Em seguida a gente teve o Ricky Saints indo pro ringue com o North American Championship, né? Ele começa a falar numa promo, fala sobre o fim de semana da WrestleMania, Stand and Deliver, fala sobre Ethan Page, começa a falar bastante sobre Ethan Page, até que ele é interrompido pelo Lexis King com a Heritage Cup, né? O Lexis começa a falar que ele tá interrompendo porque é a hora do combate dele e tudo mais, mas que o Ricky é covarde de defender o título e tudo mais, coisas assim, sabe, provocando o campeão. O Rick fala que ele não vai ganhar uma title match, porque já teve a Fatal 4 Way, ele não ganhou a Fatal 4 Way e tudo mais. Mas o Lexis continua provocando e o Lexis sugere uma coisa que é uma Double Title Match pra semana que vem, valendo o North American Championship e o Heritage Cup. E daí o Rick aceita. O Rick aceita o combate, mas isso só vai acontecer se o Lexis render a Heritage Cup agora, né? O combate dele começa imediatamente. E a gente vai para os comerciais e quando volta, a gente vê o oponente surpresa do Lexis King, do Lexis King, que é o retorno de No Andar. No Andar que tá aí quase um ano fora da WWE, né? Eu acho que ele saiu em abril ou foi em maio de 2024. Acho que o Ethan Page atacou ele e ele estava lesionado desde então, voltou finalmente, né? No Andar que foi 3 vezes campeão do Heritage Cup e simplesmente um talento incrível, né? No Andar versus Lexis King aconteceu agora. E foi um bom combate, tá? Eu gostei. A gente viu que o Lexis trabalhou um pouco ali na perna do Nondar. E no final eles usaram esse spot pra dar meio que um novo finisher pro Noah, porque o Noah não conseguiu aplicar o finisher dele, que é o dropkick, né? O Inzugiri, desculpa. E ele fez o tease pra fazer isso, só que ele não conseguiu e aí ele deu um Judas Effect, né? Um Rolling Elbow e venceu o combate. Então, no andar aí, 4 vezes campeão da Heritage Cup. Vamos ver se ele vai trazer de volta a, a estipulação da Heritage Cup, porque até agora o Lexus resolveu fazer só Sudden Death, né? Que é luta com um fall só e acaba. Mas eu imagino que o Noah vai trazer de volta a estipulação comum da Heritage Cup, né? Mas de qualquer forma, legal. No andar, ótimo campeão da Heritage Cup, defendeu muito bem esse título e tal. Acho que ele foi uns 700 dias com esse título. Então, bem interessante, gostei.
Então, semana que vem a gente vai ter Lexis King contra Ricky Sainz, mas não vai ser mais Double Title, vai ser somente pelo North American Championship, né? Aí a gente viu o anúncio reforçando de que a gente vai ter Stephanie Vaquer contra Roxanne Perez no main event desse NXT pelo NXT Women's Championship, né? Depois a gente viu uma entrevista da Roxanne no backstage explicando o ataque dela no Raw. Ela disse que basicamente ela atacou porque a Stephanie basicamente está tomando o lugar dela. Era pra ser a Roxanne ali e tal, então a Roxanne só foi tomar o que era dela e tudo mais. E em relação a Julia, e eu falei no meu vídeo do Raw sobre ser esquisita essa parceria de Julia e Perez, porque não tinha indícios nenhum disso. A Perez explicou que ela também não sabia sobre a Julia e foi uma surpresa pra ela, mas que se ela também é contra a Vaquer, então tudo bem. Ah, sei lá, não sei se vai ser uma parceria definitiva. Pelo jeito não, mas eles colocaram no Raw e pareceu que seria. Tá, mas eu acho que não vai ser. Então, Roxanne falou que vai vencer a Stephanie no main event e tudo mais e vai se tornar 3 vezes campeão. Daí a gente vai pro ringue, onde a Fallon Henley e o resto da Fatal Influence está lá e tal, já fizeram sua entrada. E aí a gente tem a entrada da Tia Hale e a gente tem um combate entre Tia e Fallon Henley. Tá, o combate foi ok. Aí a gente teve um momento onde a Jasmine Nix estava distraindo o juiz. A Tia Hale ficou do lado de fora e a Jacy Jane pegou a Tia, segurou e quando a Fallon foi... Desculpa, a Fallon segurou a Tia e quando a Jacy Jane foi atacar a Tia com um Big Boot, a Tia conseguiu sair e a Jace acabou atacando a Fallon Henley pra aumentar ainda mais a rixa que tá rolando na Fatal Influence entre as duas, né? E a Tia conseguiu ali se livrar do ataque, jogou a Fallon pro ringue e venceu a luta por submission com o Kimura, né? Tia vence e aparentemente o Fatal Influence tá chegando a um ultimato, tá chegando a um fim, vamos ver aí como é que vai ser nas próximas semanas. Daí a gente viu o NXT Champion Ruler Obafemi chegando pro ringue, né? Ontem foi aniversário do Obafemi e ele não chegou a tratar disso na promo, mas a gente viu alguns cartazes e tal. O Oba falou na promo sobre algumas coisas, falou sobre Stand and Deliver, ele falou sobre o como ele zoava o Javon Evans, né, durante o build-up, só que ele fez isso errado porque ele percebeu que o Javon é um grande talento e ele mostrou muito respeito com o Javon, achei isso bem legal. Claramente a gente vai ver Javon Evans contra o Obafemi no futuro de novo. Imagino que Javon vai ganhar, tá, do Obafemi. Mas achei isso bem legal, achei bem maneiro. E aí ele começou a falar do Trick Williams, né? Ele falou que ele não pode dizer o mesmo do Trick, que ele não respeita o Trick e tal. E aí foi quando o Trick apareceu. E eu falei, meu Deus, chega de Trick Williams. Chega! Chega! Eu cansei de Trick Williams pelo NXT Championship, tá? Tipo, cara, ele não larga isso. Tem mais de um ano, sabe? Que ele tá lutando só pelo título da NXT. E, cara, chega! Chega, tá? Trick já pode ir pro main roster ou fazer o return e, tipo, esquece essa porra de título. Porque, cara, tá muito chato. Tá muito chato, sabe? Tá muito insistente e eu não tô gostando mais disso, de verdade, não estou mais. Trick começou a falar, falou que quer o título de novo porque não valeu uma Triple Threat ele ter perdido, então ele quer uma one-on-one e tudo mais. Chato pra caralho. Aí daqui a pouco ele começou a falar isso, o Oba, né, claramente não queria. E aí a gente teve a surpresa da aparição do TNA World Champion Joe Hendry, alguém disse o nome dele na crowd, então ele apareceu. E bem legal, a gente viu o Joe Hendry lutando na WrestleMania, então ter esse follow-up aí dele no NXT direto já foi bem legal. Joe começou a falar sobre o Trick, falou sobre como ele tá chato, então o Joe concorda totalmente comigo, e chamou o Trick de Whiny Beach, né, de vadia chorona. Então achei isso bem legal, a gente viu um fire muito grande aí. O Joe Hendry falou que o Trick mudou muito, que definitivamente não é como era antes e tudo mais. E teve uma confrontação bem grande entre eles e tal. O Trick começou a zoar o Joe, falou mal dele, só que aí o Joe falou, pô, mas pelo menos eu lutei na WrestleMania por na frente de 60 mil pessoas e tudo mais. Foi bem legal. Daqui a pouco o Joe e o Oba começaram a se confrontar, né? Porque o Joe foi lá pra confrontar o Oba. Então a gente deve ver aí Oba Femi contra Joe Hendry, talvez pelos 2 títulos. Porra, seria bem legal, né? Mas de qualquer forma, o Oba falou, não cometeu o mesmo erro que o Moose cometeu. E achei isso legal.
Daí a gente viu o Trick tentando atacar os dois, mas o Joe Hendry reverteu e atacou o Trick Williams. Daqui a pouco o Obafemi também atacou. E o Trick saiu do ringue e os dois continuaram se confrontando. Foi bem legal. Achei bem maneiro. Hypei aí Joe Hendry contra o Obafemi. Acho que Oba deve vencer, independente do combate. Mas, de qualquer forma, vamos ver aí, vai ser legal isso no futuro. Daí a gente tem o segmento do Stax. Stax tá no deserto sozinho com o carro, e aí eu imaginei que ele realmente teria chamado o Luca ali pro deserto, e aí o Luca aparece, né? Vem de carro também, vai pro deserto e começa a falar, cara, o que você fez? Você não pode fazer isso, você tem que conversar com o Dom, vocês são família, vocês se conhecem desde criança, vocês cresceram juntos e tudo mais. E o Stax ficou falando, pera, calma, calma, cara. Tipo, tentou silenciar o Luca e falou: Você sabe por que que eu te trouxe no deserto, né? Você consegue entender isso. Falou isso e o Luca percebeu, falou: Oh, fuck. E aí cortou a câmera. Então, tecnicamente, aparentemente, Stax matou o Luca Crucifino no deserto, enterrou ele no deserto. É o que o segmento sugeriu, né? O que eu imagino que vai acontecer é que o Luca tá trabalhando com Stax, tá? E que quando a gente vê eventualmente uma luta entre Stax e Tony D, o Luca deve voltar e ajudar o Stax a vencer. E imagino que isso deva acontecer no próximo evento, que seja o Battleground, né? Então, bem interessante, bem legal. Aí a gente vê a Sol Ruka e as áreas sendo entrevistados no backstage. Sol Ruka fala sobre ter vencido o título e tudo mais. Daqui a pouco elas são interrompidas por Raquel e Liv Morgan com os títulos de dupla. E elas começam a falar e tal, começam a se confrontar. A gente vê um teaser ali, talvez de uma luta entre os dois times, né? Daqui a pouco a gente vê um segmento do Trick Williams no backstage, ele começa a destruir um monte de coisa e joga um monte de coisa pra todo lado. Aparentemente ele jogou algo num fio ou alguma coisa assim, porque cortou a câmera. Eu imagino que eles pretendiam seguir o segmento mais pra frente, porque a Eva apareceu, só que a gente nem chegou a ver a Eva, a gente só ouviu a voz dela porque a câmera realmente cortou. A câmera ficou primeiro verde, depois ficou cinza, então eles cortaram o segmento. Daí a gente tem a tag team match entre Dark State e Jevan Evans e Mileborn. Nesse combate foi interessante, tá? A gente viu a No Quarter Catch Crew voltando, né? O Tavion e o Charlie Dempsey apareceram na rampa só para assistir o combate mesmo, eles não se envolveram de forma nenhuma, mas eles pareciam desaprovar o fato do Miles Bourne ter marcado esse combate junto com o Jevon, não gostaram disso pelo jeito. Vamos ver se vai rolar aí eles tirarem o Miles da No Quarter ou se o Jevon vai entrar, mas eu imagino que não, porque Dark State venceu esse combate. Né? A gente viu eles pinando o Miles Bourne, então talvez realmente tenha uma storyline para tirar o Miles da No Quarter. Mas vamos ver como é que isso aí vai seguir. Talvez uma rivalidade entre No Quarter Cat Crew e Dark State. Interessante, tá? Interessante. Daqui a pouco a gente vê um segmento com a Eva no backstage, onde Sean Spears está conversando com ela, mas a gente não sabe sobre o que ele estava conversando, porque a única coisa que ele fala, eu só tô cuidando dos meus, tá bom? E a Eva fala, ok, tal, beleza. E aí ele sai de cena e entra o Inamura, Yoshiki Inamura, que começa a falar com a Eva que ele tá perto de voltar pra Noah, né? Infelizmente ele vai voltar pra lá. A tag dele com o Josh Briggs segue incerta, então provavelmente Josh Briggs vai voltar a ser um talento solo no NXT. E ele começa a ficar meio emocionado, começa a falar: "Ai, eu fico triste de ter feito isso com o Briggs, de a gente não ter ganhado um título, apesar de todo esse trabalho que a gente teve." E começa a chorar assim e tal, finge que tá emocionado. A Eva fica tocada por isso e fala: vamos marcar uma luta então pra semana que vem pelo título de dupla, que tal? Como é que você gosta disso e tal? Não, mas fica feliz, agradece, mas Josh Briggs aparece e fala: cara, como é que você conseguiu isso e tal? E ele todo emocionado, né? E o Inamura emocionado. Aí o Inamura vira pro Josh e fala: é um jeitinho japonês antigo. Tipo, ele meio que enganou a Eva, ele tava puxando ali o lado emocional dela de propósito pra ela dar a title match pra eles. Mas é isso, a passagem do Inamura tá chegando ao fim. Imagino que semana que vem vai ser o último combate dele no NXT. Mas muito legal, foi uma ótima passagem. Ele é um ótimo lutador, tá? Foi um entretenimento muito grande no NXT. Daí a gente viu o segmento do Tony D'Angelo, ele chega num hotel
E ele entra no quarto da Adriana Rizzo. A Adriana Rizzo tá bem desconfiada, pergunta se ele foi seguido e tudo mais. E aí falam que eles precisam resolver isso, ele e o Stax, porque eles cresceram desde criança, que o Stax ajudou ela desde criança e tudo mais. Então, assim, eles conversam bastante ali. O Tony D começa a falar que ela não tá segura, ela não pode ir pra casa porque ela tava arrumando as malas pra ir pra casa, mas que ele falou que, que ela não pode ir pra casa e que ele tá com dois homens lá embaixo que vão levar ela pra um lugar seguro porque agora não é hora dela ficar e que ele e os Stax vão resolver isso na semana que vem. E aí a gente tem esse anúncio de que Tony D e Stax vão ter uma confrontação semana que vem, tá? Vai ser bem interessante de ver isso aí. Provavelmente vai ser em segmento assim, não deve ser no ringue do NXT. Mas eu gosto bastante, na verdade, dessa pegada de máfia deles e tal, bem legal. Aí a gente vê no backstage o Rick Sainz sendo entrevistado, ele fala sobre não ser mais uma Double Title Match na semana que vem, mas que ele é um homem de palavra e que na semana que vem ele vai dar uma chance pelo North American Championship contra o Lexis King. E daqui a pouco o Ethan Page aparece, confronta um pouco o Ricky Sainz, ele não fala nada ali, ele só fala Sainz, e aí o Lexis King aparece e ataca o Rick, e começa a atacar ele ali, fala que ele custou a Heritage Cup, sendo que o Rick não fez nada, mas que semana que vem ele vai tomar o North American Championship e tal. E o Ethan Page só assiste e fala, depois a gente trata dos nossos assuntos então. E aí a gente vê um segmento com o Andrew Chase no backstage. O Andrew Chase entra com uma maleta, abre a maleta e pega o moletom da Chase U e fala: finalmente estamos de volta. Então é isso, Chase U finalmente, oficialmente está de volta ao NXT. Vamos ver como vai ser essa nova formação, mas muito bom. É complicado imaginar o Ender Chase em qualquer outra situação, né? Qualquer outra gimmick, porque ele já está muito consolidado como Chase University, então interessante, tá? Interessante. Vamos ver como é que vai ser esse retorno. E a gente tem o main event, que é Stephanie Vaquer contra Roxanne Perez pelo NXT Women's Championship. Foi um bom combate, a Stephanie venceu a Rox no final, né? Imagino que talvez seja a última aparição da Roxanne no NXT, vamos ver. Mas eu imagino que ela tá sendo chamada pro main roster já, tá bom? A gente viu a Julia aparecer depois e confrontar a Stephanie Vaquer, né? Julia e Stephanie devem ser a próxima rivalidade pro Battleground, né? Elas devem se enfrentar, mas a gente viu a Jordan Grace assistindo da crowd também, né? As três se olhando assim. Não acho que vão fazer Jordan Grace versus Julia versus Stephanie, mas interessante. Eu imagino que Jordan deva vencer esse título da Stephanie logo depois da luta da Stephanie contra a Julia, tá? Então, de qualquer forma, interessante. Esse episódio do NXT foi um episódio bom, tá? Teve algumas surpresas aí, retorno do No Andar e tudo mais, title change. E legal, a gente tem vários anúncios para semana que vem. Então, é isso. Então, vejo vocês na próxima e até mais.